gostaria de aproveitar a sua visão, tanto como juiz de direito, como estudioso da doutrina espírita, em relação a esse momento atual que estamos passando em nossa pátria. Muitos estão abandonando o nosso país, né? E a gente sabe que não está fácil, claro, e a descrença que está acontecendo devido a todas essas mudanças. Isso seria uma falta de patriotismo, uma falta de fé, ou, na verdade, uma falta de responsabilidade de cada um com um papel que devia estar desempenhando como brasileiros em permanecer aqui? Iraci, nós temos aprendido que esse momento que vivemos agora, no Brasil e no mundo, ele é um momento da mais alta complexidade da evolução do orbe. Porque todas as conjunturas, todas as causas somaram-se para produzir um resultado muito complexo e cheio de facetas. Então, por exemplo, a gente pode examinar alguns desses aspectos. Nós aprendemos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que o Brasil ele é uma coletividade de espíritos que vieram de outras pátrias, espiritualmente vinculados a outras pátrias. Houve até a circulação de um vídeo nas mídias sociais do Chico, dizendo que o Emmanuel havia ensinado a ele que milhões, milhares, centenas de milhares de franceses teriam reencarnado no solo brasileiro e que, embora no seu a nacionalidade brasileira, psiquicamente eles eram franceses e traziam as marcas características da França, do estilo francês e da Revolução Francesa, do ideário da Revolução. Mas nós podemos também identificar outras vertentes. A gente encontra vertente da Alemanha, do leste europeu, vertente da América do Norte. Então, embora no seu conjunto os brasileiros apresentem na sua certidão de nascimento nacionalidade brasileira, espiritualmente falando, aqui é uma colcha de retalhos. E psicologicamente os espíritos se filiam a tradições espirituais, tradições sociais, a experiências muito bem definidas que ficaram marcadas, ficaram profundamente marcadas. Eu me lembro também, agora trazendo um outro ponto, no livro A Caminho da Luz, o Emmanuel nos diz que o povo francês, principalmente o parisiense, o de Paris, é aquele ateniense, com todos aqueles hábitos de Atenas. E é isso, né? A gente pensa na Atenas antiga e lembra dessa França. Por outro lado, o alemão, sobretudo o alemão envolvido naquele período ali da Segunda Guerra, daqueles movimentos da Segunda Guerra, é o espartano. Sim. E a gente percebe isso até no carro alemão. As linhas são sóbrias, isso é um fenômeno que nós precisamos observar. Então, essa herança psíquica, essa herança espiritual que as criaturas trazem. Mas o Brasil é o grande projeto do Cristo. Porque nesse território Jesus resolveu misturar tudo para nos ensinar a soberana lição da fraternidade e da tolerância, que tem sido agora o nosso desafio. Então, nós, enquanto espíritos em evolução, falimos nesse quesito da fraternidade e da tolerância, porque formamos grupos, formamos comunidades que trucidaram umas às outras, né? Então, a gente lembra, por exemplo, da noite de São Bartolomeu, em que católicos e protestantes se agrediram, e vários outros fenômenos da história. Então, esse é um desafio. Essa é uma chaga que espiritualmente, quem está encarnado no Brasil tem que curar.
Porque nós trazemos essa herança espiritual. Uma união. Então você se sente francês, se sente italiano, se sente polonês, se sente um pouco russo, se sente um pouco chinês. É tão engraçado isso, né? Porque você admira a comida chinesa, a comida japonesa. Então, assim, nós estamos integrando. E a evolução, ela faz esse movimento. O espírito vai ampliando os seus potenciais, ele começa a integrar valores, integrar costumes, porque nós caminhamos para a universalidade. O nosso destino é a universalidade. Acontece que nós não estamos sabendo. Como é tudo muito novo, nós ainda não sabemos lidar com as mídias, nós ainda não sabemos lidar com essa globalização. Então é natural que vivamos agora o momento dos excessos. Prova disso é a eleição agora, que é a eleição da retórica. Né? É incrível, é a eleição da retórica, a eleição da palavra. Eu sinto como se o Brasil fosse um grande parlatório em que nós só temos discursos que se espalham nas mídias sociais. É impressionante isso. E é tudo muito novo, porque ninguém está acostumado a lidar com isso. Ninguém está acostumado a essa realidade. Não é? Em que o que era antigo não funciona, o que é novo surge, mas a gente ainda não sabe usar. Então é um momento em que a gente precisa ter mesmo paciência, muita vigilância, muita observação, porque nós precisamos ganhar experiência, precisamos nos preparar para novos caminhos que vão se abrir a partir desses quadros, né? E para finalizar, Iraci, tem um elemento que eu chamo que é a pimenta mexicana disso tudo. A transição planetária, ela é a oportunidade da encarnação de espíritos de todos os níveis. Então, nós tivemos, nos últimos 40 anos, uma encarnação em massa de espíritos provenientes das mais diversas camadas do mundo espiritual, inclusive de regiões de profundo sofrimento. Então, esses espíritos nascem, ocupam posições na sociedade e os seus corpos escondem a verdadeira situação das suas almas. Almas em sofrimento, almas em desorientação, em conflito consigo mesmas e com a lei divina. Almas que estão sedentas, sem o saberem, de uma luz. E isso é o grande teste, o grande desafio para quem já tem orientação. Porque nós estamos sendo testados na nossa firmeza, na nossa constância, nos nossos reais propósitos de construir o bem. Porque é agora que a nossa paciência vai ser testada. É agora que a nossa caridade vai ser testada. É o nosso teste. Essa diversidade e essa pluralidade de espíritos, alguns que estão aí definindo os novos rumos da sua evolução espiritual. É um momento muito decisivo, e muito crítico e muito delicado, em que a gente tem que observar muito. Não há respostas prontas, não há respostas fáceis. Nós temos que, eu diria que, talvez absorver o espírito de Kardec, que era o espírito do bom senso e o espírito da observação. Essa talvez seja a herança que nós precisamos resgatar do codificador. Exatamente. Haroldo, o momento atual deveria ser o da democracia, que tem como um dos pontos resolver a divergência da conversação pelo diálogo. Construímos um palco imenso para esse diálogo e ele não acontece. Cada um aparece no seu palco e só aparece para dizer: só eu tenho a razão.
tem que ser do meu jeito, do jeito que eu penso, que eu acho, porque eu é que estou certo. A que se deve isso? Estamos realmente vivendo a democracia? Eu me lembro aqui, Iraci, de uma cena muito curiosa que foi numa reunião no Senado, em que, na época, disputava o senador McCain, se não me engano, e o Barack Obama. Então, uma senhora se levanta da plateia e diz, se referindo ao Barack Obama, porque ela era do partido do McCain. E ela dizia, esse homem é um monstro. Esse homem vai destruir. Ele não tem princípio, não tem moral. E começa a denegrir o Obama. E aí o senador McCain disse, não, a senhora está enganada. Eu conheço o Obama. Esse homem é um pai de família. É um homem honrado. É um cidadão americano que merece o nosso respeito. A minha divergência com ele é puramente no campo das ideias. Mas é bonito, que revela uma democracia amadurecida. Mas é fato que nós não temos ainda uma democracia amadurecida. Nós somos um país jovem. Jovem e com uma experiência ainda incipiente no que diz respeito à democracia. É fato que já passamos por crises muito profundas. Impeachments, vários. Sim. Crises econômicas, instabilidades políticas. E o país as atravessou todas. Sem guerra civil, sem grandes desestabilizações, mostrando aí uma resiliência do povo brasileiro. Uma resistência, uma estrutura. E precisa respeitar. Quem passou por um período de uma inflação de muitos dígitos e chegou onde estamos hoje, é um povo forte. Mas precisa ainda aprender essa arte da democracia, que é a arte do diálogo. Do diálogo. Compor, pensar, responder, colocar ideias no plano das ideias. Há uma frase muito bonita que diz assim: as ideias podem se chocar, os seres humanos nunca. Realmente. Os seres humanos não poderiam se chocar. As ideias, sim. Ideias são feitas para se chocarem, para se contraporem. Isso é natural. Porque a ideia ela tem que ser exprimida. A ideia, para se tornar boa, ela tem que ser limada. Ela tem que sofrer o debate, a crítica, aí ela se aperfeiçoa. Vai lapidando, né? Mas os seres humanos não devem se chocar. Então nós vamos ter que aprender isso. Né? Vamos ter que aprender isso. Particularmente a minha leitura, né? Que não quero impor a ninguém, apenas a minha leitura, é que nós demos um passo. O Brasil era a nação do futebol. Então era a nação do carnaval e do futebol. Então nós tínhamos escolas de samba e times. E torcíamos para times e para escolas de samba. Agora, a consciência coletiva brasileira transferiu-se para a política. Então o brasileiro, na média, começou a se interessar pelas questões políticas, pela eleição, pelo voto, pelo plano de governo, pelo candidato, mas vem com o espírito de time de futebol. Traz a herança do time de futebol. E a gente sabe o que é. Eu, pelo menos, lá na minha cidade, às vezes, dependendo do jogo, só pode ir uma torcida, não pode ter duas. Né? Ou uma torcida tem que sair de um lado, a outra sair do outro. E foi o que se transformou a política no Brasil. A mesma coisa. Times de futebol que não podem se encontrar sob pena de agressão física. Então, foi bom? Demos um passo? Demos. Estamos nos interessando por questões mais relevantes? Estamos. Mas precisamos agora ganhar experiência, ganhar maturidade para não lidar com a política como se lida com a torcida para time.
Porque a política, segundo Aristóteles, a política com P maiúsculo, é a arte da composição. A política vem da polis, da cidade grega, em que os cidadãos se reuniam para encontrar, cada qual tinha uma solução, mas eles precisavam construir uma solução comum. Então eu penso que nós vamos ter que amadurecer para sair desse espírito de time, de torcida, em que a gente massacra o time adversário e teme o time adversário como se ele fosse um monstro, para seguir a um próximo nível em que nós vamos ser capazes de, no embate de ideias, construir soluções consensuais. Porque essa é a política. Isso é política e isso é democracia. A democracia é difícil. Democracia é desafiadora. Desafiadora. Porque o ser humano não está preparado para alguém discordar dele. E a democracia é a arte da discordância. Você tem que saber lidar com a discordância. Democracia é isso. Você diz assim, eu adoro café. Aí a pessoa fala, eu detesto café. É isso. Então a gente tem que adquirir uma maturidade espiritual e psicológica para a discordância. Mas eu acredito que nós vamos caminhar para esse processo. Nós vamos sair agora desse tumulto mais maduros e vamos ter que continuar prosseguindo, né? E penso que as pessoas que têm uma posição de destaque na mídia precisam se conscientizar disso. Precisam se conscientizar do papel que elas têm no amadurecimento das pessoas, em contribuir para a construção de uma democracia madura. Porque, infelizmente, muitos usam a sua popularidade para promover o contrário. Né? Promover o contrário e tirar lucro disso. Né? Então, isso não pode. Nós precisamos usar, sempre que tivermos a voz, chamar as pessoas para, ei, vamos dialogar, vamos limar as ideias. Ideias são ferros em brasa. Você tem que bater, porque senão você não forma a liga. Né? A ideia tem que sofrer o embate para ela amadurecer. Mas as pessoas precisam manter esse respeito, essa cordialidade, essa humanidade. Porque são formadores. E depois nós precisamos entender uma coisa. Diferentemente do futebol, e aqui está a diferença, quando dois times brigam, dois torcedores, tem um que ganha e um que perde. E a torcida do time que ganhou está feliz, porque o time que ganhou, ele só ganha para a sua torcida. Na política, não. O que ganha, governa todos. O que ganha, governa todos. Não governa só os seus torcedores, não. Governa todos. Muito bem falado. E aí nós vamos precisar construir uma possibilidade, uma paz social, para que o governo possa se processar de maneira harmônica, ordenada, para que o país se beneficie. E não adianta falar, não adianta. Foi eu que Não adianta. que elegi, Não adianta. Não adianta. Porque a democracia é isso. A democracia é isso. A democracia é eu cooperar com aqueles que eu não aprovei. Exatamente isso. Isso é democracia. Ter humildade o suficiente. Cooperar. Isso, né? Então é desafiador mesmo. Oh, É desafiador. o país está ferido, está magoado. E milhões de brasileiros têm se posicionado e postado não só suas opiniões, como também inúmeros acontecimentos no mundo político.
o que acabou gerando o fenômeno do fake news. Isso deve a uma grande falta de informação ou é uma simples manifestação de espíritos pseudo-sábios? Darcy, eu tenho pensado, refletido e trago aqui para o público que nos ouve essa reflexão, não uma resposta, mas uma reflexão. Eu me lembro que meu primeiro contato assim com essas novas tecnologias, né, que surgiu, né, aí eu estou revelando aqui a minha idade, foi o e-mail. Então eu lembro quando surgiu o e-mail, meu Deus, que coisa. Você abria o e-mail, mandava uma mensagem para alguém, mandava uma foto, era uma coisa extraordinária, extraordinária. Só que, com o tempo, na profissão, no trabalho espírita, na família, eu particularmente, vou compartilhar com você aqui, ouvinte, a minha experiência pessoal, né? Comecei a observar que as pessoas, elas eram quando estavam no ao vivo, Exatamente. e elas eram completamente diferentes no e-mail. Então, no e-mail, a pessoa se transformava, era assim. Me faz lembrar um desenho do Pateta, antigo, que era o Senhor Volante. Então, o Pateta era um homem pacato, um homem calmo, pai de família, mas quando ele entrava no volante, ele se transformava, virava um monstro no volante. Quer dizer, o poder que o volante dava, ele se transformava num monstro, buzinava, passava em cima das pessoas, era muito engraçado isso. Aí ele saía do carro, aquele gentleman, né? Então acontecia isso com o e-mail. As pessoas escreviam cada coisa no e-mail. E com letras garrafais. Mandavam. Fica gritando. E era engraçado porque você conhecia a pessoa, você falava assim, não, essa pessoa, ela não é capaz de dizer isso pessoalmente. E dizia. E o e-mail é uma coisa assim pessoal, né? Porque o e-mail você diz, não vou. E quem lê diz assim, não vou, né? Que a gente lê com a carga, a pessoa escreveu, não vou. E você lê, não vou. Nossa, ele disse não vou. Não, ele só escreveu. A gente põe a emoção. Só que aí eu achava que ia parar no e-mail. Mas aí surgiu o Facebook. Então o e-mail ganhou recursos extraordinários. Redes de pessoas. E um lugar onde você se expõe, mas não se expõe. Porque você escolhe partes que você quer mostrar e partes que você quer esconder. E aí depois do Facebook, Instagram, YouTube, quer dizer, um mundo se abriu. Então eu digo assim, Graci, existe o Haroldo aqui, o Haroldo, pessoa, e existe o Haroldo da mídia social. É outra pessoa. Porque lá a gente se transforma. Você se transforma. Aí às vezes você posta uma coisa, você fala, ai meu Deus, para que eu falei isso? Vou tirar isso. Eu vou tirar. Aí já tem 3.000 visualizações. Aí você posta uma coisa, todo mundo posta. Quem é você então? Então, a gente fica numa crise de identidade. Você tem uma identidade digital e uma identidade pessoal. E eu acho que muito dessa confusão que nós estamos vivendo, porque essa foi uma eleição que aconteceu nas mídias sociais, ela não aconteceu no real. Exatamente. Né? Eu me relembro que eu presidi já, como juiz eleitoral, 3 eleições em comarcas diferentes. E as ruas ficavam sujas de papel, poste, era uma loucura. Mas agora, não tem. Você anda pelas ruas, as ruas estão limpas. Não tem santinho, não tem papel, porque tudo está acontecendo nas mídias sociais. Não é? Então lá as pessoas têm uma outra identidade.
elas no momento de angústia, ela fala, pronto, postei. E se agride, Né? por Fala, aqui. falei. Exatamente a frase. Aí falei. Aí depois você fala, ai, por que eu falei? Eu não ia dizer. Aí você falou, o outro vem, mas como é que você diz isso? Você fala, verdade, por que eu disse isso? Não, é um treino, eu acho que é uma coisa muito nova, nós vamos ter que ganhar aí sabedoria, ganhar bom senso em lidar com isso de uma maneira em que, como eu sou pessoalmente, em que eu faço um esforço para não gritar com você, para não ser agressivo, para não ser ofensivo, eu transporte esse meu esforço para esses veículos também. Então tenha o cuidado ao escolher a imagem, ao escolher as palavras, ao escolher o vídeo, ao escolher o que dizer, ao escolher como criticar. É difícil. E eu digo porque, meu Deus, tem coisas que eu falo, ai, por que eu fiz isso? Para que eu compartilhei isso? Aí não tem como descompartilhar. Depois que você compartilhou, depois que você postou, que você escreveu, você fala, mas é a experiência. A gente vai ganhando uma experiência. Quem viu. Viu. Não tem como. Vimos hoje um cenário político bastante acirrado, trazendo diversos conflitos, não só entre os candidatos, mas principalmente entre a população. A que se deve essa revolta toda que está assim, super exacerbada? Ao orgulho ou à luta pela justiça? A gente observa, Iraci, quando estuda, por exemplo, o livro A Caminho da Luz. Toda vez que a consciência coletiva vai subir um novo degrau, há uma crise. Há uma crise. Porque surge uma profunda insatisfação com o que existe, com o que é velho. Mas ninguém sabe ao certo o que será o novo, o que será a novidade, o que será construído. Então você fica profundamente insatisfeito com o que você está vivendo, com o que você está vendo, com o que você está experimentando. Você quer mudança, você quer melhoria, quer progresso, e a lei de progresso atua na psique. Sim. Nós temos um anseio pelo progresso. O progresso é uma fome. A gente não tem fome só de comida. A gente tem fome de evolução, fome de progresso. E essa fome de progresso nos leva a querer abandonar velhos padrões, mas sem saber direito o que será o novo padrão, a nova forma. E nesse meio caminho surgem as formas aberrantes, as aberrações, que é uma mistura do que é velho com o que é o futuro, do passado e o futuro. Essa transição. Bom, fazendo essa observação, essa reflexão, creio eu que nós estamos no tempo das aberrações, em que a gente está misturando o que é antigo com o que será, com o futuro, o passado com o futuro. A gente não sabe ainda o que vai ser, mas já está cansado do que é. É a consciência coletiva de uma nação inteira que clama por um degrau acima, por dar um passo. Mas esse passo vai ser construído. Ele vai se firmar. A gente não sabe. Por quê? Porque esse degrau nós nunca pisamos. E o medo do futuro? Nós nunca pisamos. A gente não sabe exatamente o que é. A gente imagina. A gente tenta encontrar respostas, tenta delinear, mas exatamente o que é, não sabemos. E é aí que entra a misericórdia divina. Porque a misericórdia divina permite que encarne seres que já vivem no degrau que vai ser construído. Então eles vêm com a experiência de quem já vive o nosso futuro.
O nosso futuro para eles é presente. Já está tranquilo. E aí eles cooperam com a humanidade nessas fases delicadas, que são mudanças de ciclo. Então, o momento é delicado. Ele é profundamente delicado. Sério mesmo. E aqui nós temos que ter agora a vigilância. A vigilância que Jesus recomendou e a simplicidade. Vigilância de estar atento, de vigiar a si mesmo, de se autoconhecer, de distinguir o que é mero discurso do que é realidade, o que é jogo do que é realidade efetiva. Então, uma vigilância para isso. E uma simplicidade de alma e de coração para a gente não perder a nossa humanidade. E para a gente não perder a nossa brasilidade. Porque essa nação tem uma alma linda. Tem uma alma linda. E essa alma, ela brota da simplicidade. Então a gente tem que tomar um cuidado para não ficar artificial, para não ficar maquinado, para não ficar construído, né? Para manter a nossa transparência, a nossa espontaneidade de espírito, de alma. Porque é isso que cativa as pessoas. É o simples, o transparente, o humano. Né? Então, é o desafio. Muito grande pela frente, né? Do tempo. Segundo o Espiritismo, como seria a luta por um país melhor? Eu penso que a doutrina espírita muda o paradigma. Sim. Porque ela estabelece que não será uma luta. Não será uma luta. Hoje, biólogos modernos têm sugerido reparos na teoria de Darwin. Porque Darwin imaginou que a evolução se processa numa competição desenfreada. Ao menos os darwinistas desenvolveram essa ideia. Não sei se Darwin pensava assim exatamente, acho que não. Mas o que foi construído com o darwinismo foi isso. A vida é uma luta, é uma disputa, é uma competição. Mas quando você olha para as espécies biológicas, não é bem isso que a gente vê. A gente vê espécies que vivem num mútuo regime de cooperação. Então o peixe pequeno está de um lado de um grandão, o grandão come, sobe um pouco, ele come. E ele está ali do lado. Né? Você vê aqueles animais da floresta, e aí uns bichos em cima, umas moscas que vão se alimentando ali ao mesmo tempo. Quer dizer, um equilíbrio ecológico, um equilíbrio sistêmico que se dá na cooperação. E a cooperação é uma lei divina. A cooperação. O universo se mantém coeso e a evolução se processa através da cooperação, não da competição. Então, eu acho que talvez esse seja o maior desafio de mudança de paradigma que nós vamos ter que fazer enquanto consciência coletiva. Porque nós estamos imaginando que os diferentes precisam brigar. Mas olha para a natureza. Há um ecossistema. As forças se equilibram. Um equilíbrio. Um equilíbrio. Então, uma espécie perde aqui, a outra ganha para se manter em equilíbrio. Concessões. E o equilíbrio é mantido. Né? E a sustentabilidade desse grande ecossistema que é a Terra se mantém graças à lei de cooperação. E nós iremos aprender, porque a lei de cooperação é uma lei divina e ela opera na nossa psique. Por exemplo, nós nascemos e nos primeiros segundos depois do nascimento, nós não temos condições de sobreviver individualmente. Não fosse a cooperação dos cuidadores, não vou nem falar pai e mãe, cuidadores, aqueles que nos acolheram, nos alimentaram, nos ampararam, nos ensinaram a ser seres humanos, nos ensinaram a andar, a falar, a se movimentar, cooperação. Nós somos hoje seres humanos autônomos,
porque um dia contamos com a humanidade de outros que construíram a nossa humanidade. É a lei de cooperação. E isso nós vamos ter que aprender. Isso nós vamos ter que aprender. Esses regimes de cooperação. Mas regimes de cooperação em que duas criaturas autônomas, independentes e livres se reúnem não porque uma depende da outra, mas se reúnem porque uma coopera com a outra. E não há amor se não houver cooperação. A sociedade, ela rompe os seus vínculos. Nós podemos estudar isso na história. Por que a República Romana caiu? Por várias crises na humanidade. Quando você quebra os laços de fraternidade, quando você quebra os laços de cooperação na sociedade, a sociedade rui. A civilização acaba. Aquela comunidade acaba. Porque os laços de solidariedade das partes se rompem. E nós precisamos ficar atentos para não deixar isso acontecer na pátria do Evangelho. Ninguém vive sozinho, né? O que o Espiritismo tem a ver com política? Eles deveriam se posicionar mais? Qual a nossa responsabilidade diante do cenário que estamos vivendo? Eu, há um tempo, assisti uma entrevista do Mário Sérgio Cortella na rádio Jovem Pan. E fiquei muito impressionado com uma coisa que ele disse. Porque perguntaram para ele assim: Cortella, você é uma pessoa influente, tem um público enorme, né? Você não pretende se candidatar? E ele disse uma frase que me pôs a refletir. Fiquei pensando nisso. Ele disse assim: não, eu faço política quando escrevo meus livros. A minha contribuição para a política é inspirar as pessoas a refletirem, a pensarem. É assim que eu faço política. Porque há uma compreensão, penso eu, equivocada, de que política é sinônimo de política partidária. Então, eu penso assim, olha, se eu não filiar a um partido, a um dos 1.450 partidos que existem no Brasil, né? Se eu não me filiar a algum partido, se eu não disputar algum cargo eletivo, eu não estou fazendo política. Não. Né? E aí a gente aprende que há espaços do exercício político, por exemplo, na reunião de condomínio do prédio, em que os moradores vão discutir se pintam a fachada. É um exercício. Porque às vezes sai briga física, o que mostra a imaturidade dos moradores em discutirem questões que lhes dizem respeito. Mexe com o instinto selvagem. Mexe com... Né? Então, ali é um exercício, é um espaço. Né? Quando nós, na tarefa de palestrante espírita, divulgamos princípios, valores humanos, princípios e valores espirituais, nós estamos trabalhando com uma política do mais alto nível. Porque ela pretende influir em muitas comunidades. Pretende compartilhar valores que são fundamentais. Né? Então, há muitos modos. Há muitos modos. Né? Quando a gente pensa a política como um modo de ser na sociedade, né? A maneira como nós lidamos com a sociedade, a maneira como falamos das questões da nossa comunidade, a maneira como nos relacionamos em sociedade. Quando a gente pensa na política nesse sentido amplo, não a política partidária apenas. Essa é uma parte dela. Mas quando nós pensamos nesse sentido amplo, o Espiritismo tem uma grande contribuição. Não porque ele vai fundar um partido, porque vão sair candidatos espíritas ou vão ter uma bancada espírita. Não. Ele tem uma contribuição. Porque ele traz valores, ele propõe valores que são fundamentais.
e eu gostaria de destacar dois deles. Primeiro, há uma inteligência divina e suprema na direção do cosmos. Isso muda tudo. Segundo, nós somos imortais. Então, um cidadão que se enxerga como um imortal e que se sente supervisionado por uma inteligência suprema, ele toma decisões diferentes. Ele vive de maneira diferente. Ele faz escolhas diferentes. Até as palavras são diferentes. Nós acreditamos nisso, no mais fundo da nossa alma. Esse momento em que estamos vivendo diz respeito a uma transição planetária. Essa transição está auxiliando ou impedindo esse processo? Nós temos aprendido na obra de Kardec e na obra subsidiária que a transição é uma efervescência. Eu tenho usado uma imagem que tem me auxiliado a pensar a transição planetária. A transição planetária é quando você quer construir uma liga metálica. Então você pega um forno em altíssima temperatura. Aí você fala, eu vou jogar cobre. Agora eu vou pôr magnésio. E aí você tenta, naquele calor imenso, misturar elementos para formar uma liga, um material diferente, um material que é mais do que a soma das partes que você colocou ali. Mas isso tudo acontece em altas temperaturas. Por quê? Porque as qualidades dos metais individuais precisam ser forjadas, precisam ser testadas. Uma transição planetária, ela é um momento em que os indivíduos, as comunidades e as sociedades são submetidos ao mais alto grau de tensão. De alta temperatura, para que as impurezas saiam e para que as qualidades se reúnam, formando algo completamente inovador. Isso é transição planetária. Mas dói.